Partimos para a explicação desta medida com Paula Franco, é bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Senhora bastonária, muito boa noite, obrigada pela disponibilidade para conversar connosco. Pergunto-lhe se lhe parecem valores ajustados à realidade portuguesa estas novas tabelas. Bom, eu tenho dito uma coisa que eu acho que é a mais importante que temos aqui, é que tem havido sucessivamente nos últimos orçamentos de Estado, e inclusivamente agora com esta lei avulsa, medidas de diminuição das taxas de IRS. E isso é muito positivo, porque nenhum governo, ou não nenhum, e o nosso país não tem a capacidade de o fazer todo de uma vez, para que nós, contribuintes, sintamos muito no nosso bolso essa descida. Portanto, mais importante é manter-se esta tendência de ir-se reduzindo as taxas de IRS constantemente, pelo menos uma vez por ano, para que se atinjam níveis de tributação mais razoáveis para o nível de rendimento dos portugueses. Portanto, essa parte é muito positiva. Continuar nesta tendência. Agora, é verdade que este segundo ajustamento que já existe este ano, já existiu um no início do ano com o Orçamento de Estado para 2024, é positivo, mas mesmo assim não é aquilo que não é muito significativo no bolso dos portugueses, porque os valores que apresentou são valores anuais, se dividir por mês, que é aquilo que se vai refletir no bolso dos portugueses, são valores relativamente baixos. Mas ainda nas tabelas, no escalão mais baixo, falamos de uma poupança de 9 euros por mês. 6 euros e qualquer mais coisa. Ou menos, sim. Exatamente. É. Dividindo por 10, mas dividindo por 12 é menos ainda. Meses, temos 14 meses e, portanto, é mais ou menos 6 euros por mês. Portanto, não são muito significativos do ponto de vista, 6 euros é importante, é melhor do que menos, do que pagar mais, como é óbvio, de IRS, e, portanto, todas as medidas que diminuem as taxas de IRS são positivas para os portugueses, principalmente porque, mesmo nos escalões baixos, o IRS ainda tem algum significado e por isso, embora menos, claro, os escalões baixos já quase que não pagam, os escalões mais baixos não pagam praticamente impostos, porque depois temos outros mecanismos, como a dedução específica e, portanto, na prática não se paga praticamente imposto, mas ainda assim é sempre positivo e que esta tendência se mantenha, que é aquilo que é positivo para chegarmos a um nível de tributação razoável para os rendimentos dos portugueses. E isso é, de facto, a parte mais positiva. E temos também uma situação de retroatividade no início do ano. Pronto, essa tem aqui dois pontos que para os contribuintes, como é óbvio, se em setembro se vai aplicar a retroatividade, é sempre positivo, porque vão recuperar o IRS dos 8 meses anteriores. E, portanto, obviamente que ainda tem um significado nesse mês mais positivo. Acho bem que o Governo o faça e o decida, porque já se tinha falado nisso antes e o Governo tinha assumido esse compromisso, portanto é coerente com aquilo que no fundo já se tinha comprometido perante os portugueses, independentemente da proposta de lei que foi aprovada, não ter sido a do Governo e ter sido do partido da oposição. Portanto, acho positivo e coerente. Agora, do ponto de vista operacional, esta medida preocupa a Ordem dos Contabilistas Certificados, os contabilistas certificados e com certeza que todos aqueles que produzem e desenvolvem softwares, porque tudo isto obriga a um ajustamento que obriga a reajustar sistemas e programas. E o que é que acontece? A partir de setembro existem novas tabelas de retenção, já por si vão exigir ajustamentos. Parece-me que é positivo ser a partir de setembro, preocupou-nos mais se fosse em agosto, porque em agosto as empresas, quer de software, quer todas as empresas têm menos recursos para preparar esse processamento de salários já para o final deste mês e, portanto, o ser em setembro, para nós, já é muito mais positivo do que ser em agosto, que era muito difícil de conseguir concretizar. Quanto à questão da retroatividade, o que é que vai obrigar? Vai obrigar a 2 ajustamentos nos softwares informáticos de ajustamento, portanto. E estas medidas às vezes têm que equilibrar um bocadinho custo-benefício. Eu percebo que efetivamente nos bolsos dos portugueses tenha impacto, mas tudo tem que ser ajustado depois à realidade. Aquilo que se leu no comunicado que foi feito sobre esta matéria refere que vai haver um mecanismo para aplicar a retroatividade. Esse mecanismo vai ter que implicar seguramente com os processamentos salariais, ainda que seja só no momento e de forma, espero eu, simples e que contemple situações que nós sabemos que acontecem, que são as especificidades de cada um dos portugueses e que se generaliza um bocadinho esta retroatividade. Por exemplo, que a retroatividade não abranja
trabalhadores que já não estão efetivos naquela empresa que está a processar salários em setembro, quando se der esta situação, porque senão vai trazer uma dificuldade às empresas de terem que corrigir IRS de trabalhadores que já não estão a trabalhar na empresa, o que me parece bastante complexo. Outras situações, como a mudança, por exemplo, da situação familiar, todos nós sabemos que a retenção na fonte depende, e a taxa de retenção na fonte depende se somos casados, não somos casados, quantos dependentes temos, e portanto espero que se refira só à situação familiar, que resulte ou que esteja a vigorar em setembro e não nos meses que se vai retroagir. Portanto, há alguns pormenores técnicos que obviamente para os profissionais que tratam destas matérias são preocupantes quando se ouve falar em retroatividade, que implica com sistemas informáticos, implica com se calhar reprocessar cerca de 40 mil, eu diria, recibos, processar cerca de 40 mil recibos, 40 milhões de recibos, peço desculpa, porque são 4 milhões de trabalhadores, portanto, se estivermos a falar sobre estes meses todos, são 40 milhões de recibos. Portanto, obviamente que tudo será feito o mais automaticamente possível dentro daquilo que os softwares consigam ajustar para isto, mas do ponto de vista tecnológico das empresas, do custo que isto vai trazer para as empresas, implica, obviamente, um esforço adicional de todos. E é preciso estarmos também conscientes dessa realidade. Senhora Bastonária da Ordem dos... Nós estaremos sempre aqui a apoiar esta medida, como é óbvio, todas as medidas legais estamos para apoiar, eu gosto de ser positiva nelas, mas confesso que do ponto de vista técnico temos algumas preocupações. Senhora Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, obrigada pelas suas explicações neste Jornal à Noite.